Muito bem, hoje eu vou gravar um áudio aqui sobre uma temática que, na história da filosofia, talvez seja o problema mais difícil de achar uma solução efetiva. E isso aqui toca tudo que você possa imaginar em termos de disciplina dentro do âmbito da filosofia. Desde a teologia, ontologia, epistemologia, do que se refira à metafísica, até a própria física. Na verdade, tudo está integrado à temática dificílima entre possibilidade e necessidade, que aí é seu antagônico, seu antagonismo, necessidade enquanto também fundamento. É aquela velha pergunta, será que o universo é necessário ou é contingente? Ou será que há uma compatibilização entre aquilo que é necessidade e aquilo que é contingência? Isso toca também, evidentemente, o debate entre livre-arbítrio e determinismo. E esse determinismo pode ser, no âmbito teológico, soberania divina, ou pode ser o determinismo naturalista, tá? E a própria liberdade humana. E cabe também perguntar o que significa liberdade. Será que liberdade significa necessidade, como atestava Agostinho e depois atestou de forma mais veemente Spinoza, ambos na esteira dos estoicos e neoplatônicos? Bom, essa é uma questão realmente dificílima na história da filosofia. No entanto, a minha abordagem vai partir justamente do pressuposto de que há, não só, como muitos alegam, uma aporia no compatibilismo, porque essas coisas seriam contraditórias, negaria o princípio da não contradição da filosofia aristotélica, né, no princípio lógico, mas que também há uma aporia, e provavelmente mais profunda, no absolutismo radical, isso eu estou colocando aqui o necessitarismo absoluto, ou então na contingência absoluta. Em ambos os casos, há problemas. Quando, por exemplo, você diz que tudo é relativo, evidentemente você está se baseando numa perspectiva de visão de mundo mais existencialista, que, portanto, dá chancela à ideia de pura contingencialidade. Tudo é contingente, logo, tudo é relativo. Né? Até os princípios que são, digamos, axiomáticos, eles seriam relativos, porque o tempo os poderia destruir. Isso, de certo modo, implicaria naquilo que a gente chamaria de niilismo. Tá? Se você diz que tudo é contingência, o reductio ad absurdum dessa ideia redundará em niilismo. A mesma coisa se dá, de forma, não a mesma coisa, mas de forma diferente, mas também com um impacto muito ruim, a ideia de puro necessitarismo, necessitarismo absurdo. Ele não vai se findar necessariamente em niilismo, talvez até se perda muito do valor concernente à pura necessidade, mas ele desemboca mais na ideia de fatalidade ou de fatalismo, tá? Onde o destino está escrito, está traçado e não pode ser modificado de modo algum. Claro que isso também toca um pouco a ideia nihilista, mas o niilismo é mais forte por conta da absurdidade da vida. O que é o absurdo senão a negação de uma razão suficiente para alguma coisa na realidade? Agora, se você dá razão a tudo em sentido rígido, isso será necessitarismo também. Porém, essa razão é do cosmos, essa razão é do todo, essa razão pode se colocar no Deus de Spinoza. O Deus tem uma razão, mas isso não toca a você ou a sua liberdade ou o significado da sua vida enquanto um sujeito. Isso é o significado da realidade como um todo. Logo, você estaria como que, a grosso modo, dentro de uma engrenagem ao qual faz parte e do qual você não pode fazer outra coisa senão aquilo mesmo que está fadado a fazer. Isso é fatalismo. Bom, em ambos os casos há problemas. Se você pensar, por exemplo, no seu nascimento, é um nível de acidentalidade tal que se você perguntasse para uma pessoa que viveu há 100 anos atrás a possibilidade de você mesmo existir, alguém poderia dizer 100 anos atrás que isso seria quase impossível, né? Justamente porque nós estamos falando de uma quantidade de eventos que são tão específicos que se não ocorressem você não nasceria. Até porque é necessário que seja o espermatozoide correto, no óvulo correto, no momento correto, para que você de fato exista. Então a vida ela é uma grande raridade, assim, você enquanto sujeito, tá? Não estou falando necessariamente da espécie humana, já a própria espécie humana já é algo fundamentalmente raro. Agora, dentro daquilo que se esperava, né, da geração das espécies, mas você enquanto sujeito dessa espécie é igualmente ou mais raro ainda, porque
a quantidade de microações que foram necessárias para que você estivesse aqui é algo incomensurável, certo? Bom, isso se dá também na origem do universo, tá? Quando você fala de ajuste fino do cosmos, você tem que tomar nota que a sua existência é mais absurda do que a existência do próprio universo, tá? Enquanto se necessite o universo causa necessária, aí eu digo, por que não necessitar também aí a existência do sujeito? Mas aí fica a pergunta, mas a existência do sujeito já não é pura acidentalidade? E se sim, isto não implica niilismo e logo perde-se aí a dignidade humana? Esse é o ponto da dificuldade de você falar desse assunto, porque quando você usa de contra-exemplos até do âmbito da biologia, você pode cair num terrível niilismo, ou para se safar dele, você cairá no puro fatalismo. Porque você pode pressupor que sim, há teleologia forte, ou seja, há uma causa final forte que determinava necessariamente que você existiria. O que implicaria, portanto, que neste ínterim, tudo deveria acontecer para que você aparecesse. E se tudo deveria acontecer para que você aparecesse, há um microgerenciamento na realidade que não pode ser mudado. Logo, isto é determinado. Tanto era no passado, como no presente, ou será no futuro. Logo, é puro fatalismo, né? Então aqui nós temos um problema de validar aquilo que é causa contingente e aquilo que é causa necessária. Porque a admissão de uma causa secundária é causa contingente. Mas isso não nega a causa necessária, pelo menos não na escolástica tomista, por exemplo. A admissão mesmo de causa secundária implica que você tem que admitir uma compatibilização entre necessidade e contingência, e você tem que dizer então a partir daí que, ok, o universo é contingente, mas existe uma realidade também necessária, essa causa necessária, portanto, se dirá dentro da métrica do argumento da existência de Deus, tomista, que é o próprio Deus, a causa necessária. Okay? A causa necessária, portanto, seria uma causa vertical e a causa secundária seria horizontal. E há um ponto de encontro entre essas duas coisas em momentos oportunos, onde você tem, então, o cruzamento do que é vertical com o horizontal. O horizontal são os eventos que ocorrem de maneira dinâmica na realidade, que tem caráter de acidentalidade, estão dentro das categorias aristotélicas, por exemplo. Tem um elemento também do fortuito, não meramente da acidentalidade que inere na substância, como Aristóteles diria. Mas a gente pode admitir isso, tentando fazer uma defesa, não dos feixes de propriedade no sentido rumiano, mas da substância no sentido aristotélico. Isso atualmente, mais modernamente, é um pouco mais difícil de fazer, reconheço, mas não é impossível, tá? Ao mesmo tempo, isso também não implica a admissão, no sentido de feixes de propriedades, que não haja aí uma forma de validar a dignidade humana nos termos que alguém diria se é feixes de propriedade em sentido acidental. Só para deixar um exemplo fácil para vocês aqui, a gente pode pensar no budismo e no hinduísmo. No hinduísmo, assim, em geral, obviamente você tem muitas escolas religiosas que estão dentro da tradição hindu e podem pensar de variadas formas, mas assim, de maneira geral, você poderia dizer que o hinduísmo prega o Atman, ou seja, como se fosse aquela ideia de centelha divina, tá? Que também vai aparecer entre os gnósticos, pós-cristãos, e que aparece na escola de Alexandria antes mesmo do evento da religião cristã na história. Então, a ideia de uma centelha divina é a ideia também que aparece ali no hinduísmo, o Atman, ou seja, algo no ser humano permanece. O budismo, por sua vez, pelo menos também o budismo tem variadas escolas de pensamento, mas você pode pressupor que à luz dos ensinamentos do Siddhartha Gautama, poderíamos falar de um anatman, de uma não-alma, se quisermos colocar aqui nesses termos. Eu estou dizendo tudo a grosso modo porque eu sei que essas coisas são extremamente complexas e há muitas nuances, tá? Vocês precisam entender isso. Porque você ouviu o conceito de uma outra forma dentro do outro contexto. Eu estou falando nesse contexto aqui, tá? O anatman, portanto, é a negação da alma, e é algo parecido com a ideia posterior que veio a se tornar muito conhecida aqui no Ocidente para negar a ideia de substância, que é o feixe de propriedade, tá? Então, nesse sentido, Buda estaria vinculado, pelo menos inicialmente, a uma perspectiva de alcançar o nirvana, mas o nirvana não é o acender de uma vela, é o contrário, é o apagar da vela, significando que você não está falando de um atman, mas de um anatman, não de uma alma, mas de uma não alma. Isso implicaria, portanto, se a gente fizer uma
Eu tenho áudios aqui onde eu falo sobre isso, tá? No podcast. No meu podcast é Socran Podcast, pra quem não sabe, então vão acompanhando aqui. Se você tá ouvindo pelo podcast, você já tá sabendo do endereço, né? Mas pra quem tá ouvindo aqui no YouTube, eu tenho um podcast com esse nome, tá? Socran Podcast. Que eu já falei sobre budismo, sobre hinduísmo, e tratei dessas escolas de pensamento também à luz da cristandade, tentando repensar tudo isso dentro, né, do âmbito filosófico e não necessariamente religioso, porque aí se você envolve religião, você envolve cultura, você envolve um monte de situações multidisciplinares que aumenta demais a complexidade, né, do assunto. Então a gente vai focar aqui mais no que tange a filosofia. Tá? Bom, então voltando. Se você tem então esse exemplo drástico, né, no budismo, onde o nirvana é o apagar, e portanto a reencarnação no budismo é uma coisa muito diferente do que é no hinduísmo, porque nem sei se dá para falar a ideia de reencarnar no budismo, porque o que permanece são feixes em sentidos de semelhança e não necessariamente o sujeito em si. É uma coisa bem complexa ali explicar o que representaria a reencarnação no budismo, né? Obviamente que o cristianismo não trata dessa questão, porque o cristianismo, em geral, ortodoxo, não admite, pelo menos não de imediato e não de forma contundente, a reencarnação, embora se possa achar algum cristão que possa alegar a reencarnação de alguma alma, e não de todas, no sentido de causa final e propósito que Deus tenha a essa alma. Por exemplo, você poderia pressupor que um feto que morreu na barriga da mãe, seja por um aborto espontâneo, seja por um aborto proposital, tivesse a oportunidade de viver numa outra vida. Né? Não é muito difícil de você concluir essa possibilidade. Agora, não estou dizendo aqui que isso exista, mas é algo que poderia ser especulado, né? Mesmo à luz do cristianismo. Não necessariamente isso seria espiritismo e não necessariamente isso seria hinduísmo. Tá? Enfim, o fato é que eu estou colocando aqui é que, neste sentido, se você admite que há uma substância, então é possível você pensar de um lado a contingência e do outro a necessidade. Porque a substância teria esse caráter necessitarista e não no sentido platônico, seria a forma, a alma do corpo, ou melhor, a alma do corpo é a forma, a inteligibilidade do ser. Essa forma, ela não implica que tal se confunda com o DNA, que é um aspecto já biológico. Uma coisa é o DNA, que é uma questão informacional. O DNA tem um código genético que representa como se fosse de novo, a grosso modo, um algoritmo. Né? Mas não necessariamente isso. Agora, isso implica a forma? Não, porque o DNA ainda é o aspecto biológico, ainda tem um arcabouço instrumental. Tá? Então não é necessariamente a forma, porque a forma em si, a forma per se, ela não é biológica. Ela representando a alma dentro do âmbito aristotélico, do ilemorfismo, que é a união entre forma e matéria, que gera a substância chamada sínulo. Né? Este sínulo, ele é o sujeito. Então o sujeito é a união de forma e matéria, não é nem só forma nem só matéria. Ok. Então é a partir daqui que a coisa ganha um conteúdo profundo da história da filosofia, porque, de acordo com a sua visão entre necessidade ou contingencialidade, ou a compatibilização dessas coisas, você vai alcançar aquilo que nós chamaríamos de uma síntese que vai abarcar o ilemorfismo ou vai negá-lo terminantemente. Tá? E você pode também admitir a ideia de substância num sentido cartesiano, que é bem diferente do aristotélico. Porque quando você fala em Descartes, eu já expliquei isso em vários vídeos, você está falando de uma substância separada da extensão. Tá? Cogito é, de certo modo, separado da extensão. E, por assim dizer, ele teria uma necessidade de explicação de como que é feita a ligação dessas coisas. Tá? Porque o aspecto qualitativo estaria, segundo Descartes, muito mais vinculado à substância pensante do que ao mecanismo, que é a extensão. As coisas mecânicas, né? que estão na extensão. E isso geraria um problema absurdo que Spinoza resolve simplesmente desvinculando a separação entre cogito e extensão, dizendo, bom, ok, no fundo, Deus e o pensamento manifestam-se o natura naturans, que seria a substância, que é Deus, e só tem uma substância que é Deus, manifesta-se na extensão, que é a natureza. E é isto. E evidentemente que aqui nós temos o que nós chamamos de necessitarismo absolutista. Spinoza, para resolver o problema, ele simplesmente subtrai a contingência. Parece sofisticada a filosofia dele nesses termos, mas é uma coisa meio fácil de se fazer, né? Agora, se você pega figuras como Sartre, ele faz meio que o oposto. Ele dissolve a necessidade
ou pelo menos tenta fazê-lo em algum aspecto, e metafisicamente admite mais a contingência nos termos justamente existencialistas. Quando você pega Albert Camus, que é um filósofo existencialista, você tem alguém que está pensando nos termos da absurdidade da vida, né? Ele está perguntando, inclusive, segundo Camus, a grande pergunta que se deve fazer é por que eu não devo me suicidar? Evidentemente que essa é uma visão nihilista, evidentemente que ele está apelando à ideia de que não há uma razão suficiente para a existência humana, e portanto a existência humana é por si mesmo um absurdo, já que você é produto de inúmeras acidentalidades, e a partir daí você tem que procurar o seu próprio sentido por si mesmo, e fazer valer a pena a vida, uma coisa assim, né? Que se perde, até de certo modo, esse radicalismo filosófico de caras como esses, que são mais voltados ao niilismo, redundam em coisas que não necessariamente são ruins, como por exemplo a logoterapia, que não necessariamente, claro, o Viktor Frankl fosse um existencialista, tá? Pelo contrário, ele poderia muito bem dizer: Deus existe sim e temos fé nesse significado maior. No entanto, buscar sentido à vida é o que muda a perspectiva do sujeito diante das situações ruins da vida, né? Como principalmente na Segunda Guerra Mundial, pessoas que eram mais otimistas mesmo em campo de concentração. Bom, isso acontece porque ele dá significado às coisas, ele diz: eu não sou aquilo que as coisas fazem de mim. Eu sou o que eu faço com o que as coisas fazem de mim. Então o sujeito se coloca acima das circunstâncias, mesmo que materialmente ele esteja como que abaixo delas. Mas a sua dignidade, o seu espírito, a sua volição é capaz de se sobrepor a isso em termos de dignidade, né? Em termos de força e entusiasmo, nas situações mais terríveis que se possa existir. Essa é uma abordagem psicológica dificílima de se alcançar, mas as pessoas, à luz dessas situações, podem procurar fazer isso, porque há, de fato, essa admissão de se sobrepor às suas circunstâncias, porque você não é as suas circunstâncias, você é você além delas, embora elas também façam parte da sua vida, como diria Ortega y Gasset, eu e minhas circunstâncias. Então, o fato é, isto é algo bom. E, de certo modo, surge no existencialismo em contrapor-se a essa visão necessitarista que deturpa o conceito de liberdade. Porque agora liberdade é necessidade. Nos termos estoicos, liberdade significava o quê? Senão uma atuação, digamos assim, do sábio, que é obviamente determinado, mas que é diferente do tolo. E aí eles dão o exemplo do cachorro, né? Um cachorro que é amarrado numa carroça. Essa carroça é conduzida por cavalos. Os cavalos começam a correr e o cachorro ele será arrastado de qualquer forma pela coleira, pela corda que está presa ao seu pescoço. Ele, se for um cachorro sábio, entre aspas, ele vai andar junto com a carroça e não será arrastado. Mas ainda assim está sendo conduzido de qualquer maneira, porque de qualquer maneira o destino o irá conduzir. No entanto, se ele for um tolo, ele será arrastado pela carroça e, consequentemente, terá incidentes que poderiam ser evitados à luz dessa diretividade que estão nos cavalos e não nele mesmo. Ora, isso é uma representação do que seria, mais ou menos, né, a analogia tem seus defeitos, mas o que seria a liberdade dentro do estoicismo. Fala-se de livre-arbítrio no estoicismo, mas é claro que é um livre-arbítrio não livre, tá? Até porque o destino está traçado. Agora, uma coisa é o tempo estar traçado, outra coisa é o destino estar traçado. De fato, o tempo passa, ninguém pode evitar, por exemplo, a velhice. Essas coisas estão determinadas. Podemos, então, falar de um determinismo, a qual eu chamo de determinismo ordinal e não cardinal. Por que não é cardinal? Porque não é um conjunto fechado, pré-definido, no sentido interpretativo, tá? Não necessariamente a teoria da relatividade geral de Albert Einstein dirá isso, mas há quem conclua, assim, que se passado, presente e futuro estão como que amalgamados. Estou falando de uma forma bem simplista, né? Não é bem isso, claro, mas de forma didática seria mais ou menos isso. O futuro já existe, o passado ainda existe, e o presente é isto aqui que está se movendo entre essas duas realidades. Bom, se o futuro já existe, então pressupõe-se que ele já está dado, ele já está determinado. Aí entramos naquela velha discussão muito cara ao filósofo William Lane Craig. Estava vendo, inclusive, esses dias, acho que ontem mesmo, um debate do Craig com uma professora de Oxford, se não me engano, onde eles discutiam a teoria A e a teoria B do tempo. E o Craig admite presentismo, ou seja, a realidade, de fato, é o presente, não é o passado e nem o futuro. O futuro ainda vai acontecer, então
Isso abre uma perspectiva de caráter contingencial, sem negar a necessidade, porque sabemos, veja bem, que Craig é um molinista, em sentido de compatibilidade do livre-arbítrio e da soberania divina. Lembremos que esse debate também retoma a ideia dos filósofos pré-socráticos, na figura de Parmênides e na figura do Heráclito. Há quem diga que Heráclito e Parmênides não eram tão diferentes como se pensasse, porque Heráclito, queira ou não, fala do logos. Mas a ênfase de cada um é diferente, tá? E podemos, de fato, pensar que se em Heráclito há uma possível compatibilização entre o logos fogo, que é a parte fundante e determinista da existência, e o pantarrei da ideia de que tudo flui, nisto poderia se pensar numa compatibilização. No que se refere à escola eleata, de figuras como Zenão de Eleia, esquece, não se tem necessariamente esse compatibilismo, porque aí você, de certo modo, tem o determinismo preponderante, já que só há o ser e nada mais. As outras coisas, o movimento per se é ilusão. Tanto é assim que você não pode sequer falar de física no que tange a escola eleata, no que tange a Parmênides. A física só ganha status de ciência, status epistemológico, para quem não sabe, com Aristóteles. Aristóteles resgata a física a partir do momento que ele não precisa mais se radicalizar no necessitarismo puro de um ser parmenídico ou de um suposto, consideremos aqui a questão interpretativa desse autor, de Heráclito, de uma contingencialidade pura que também negaria a física, porque se há uma contingencialidade pura, e daqui a pouco a gente vai ver as aporias dessas estruturas, ora, então, como que você vai falar de leis da natureza, né? Fica uma situação muito difícil. Portanto, a minha grande preocupação em fazer esse áudio é de propor a vocês a ideia de que tanto a contingência absoluta quanto a necessidade absoluta são aporéticos na história da filosofia. E ainda que se diga que a compatibilização dessas coisas pareça contraditório, porque, veja bem, deixa eu só me voltar aqui a um texto que eu preparei sobre esse assunto. Primeiro falando o que representa esse princípio de contradição, né? Em sentido filosófico, contradição é basicamente quando você tem duas proposições que se negam mutuamente ao mesmo tempo. E aí você poderia pressupor, né, contingência e necessidade. Bom, algo não pode ser e não ser sob o mesmo aspecto e circunstância. Esse é o princípio da não contradição, que Aristóteles considerava o início da lógica, né, que quer dizer como ciência propedêutica. A ideia é a seguinte, né? A não pode ser A e não A ao mesmo tempo, ou simultaneamente. Agora, isso fica mais complexo, e esse é o ponto que eu quero destacar aqui, em sistemas dialéticos, como o do Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, que eu já falei do Mário aqui antes, vou ainda fazer vários vídeos sobre esse autor, porque vale muito a pena. O Mário Ferreira, ele evidentemente sabe das contradições e admite, sim, os princípios da lógica, claro. No entanto, no que tange a essa questão de necessidade e possibilidade, ele faz uma vinculação dessas coisas, muito interessante, dentro daquilo que eu poderia chamar, eu não estou dizendo que Mário chamará isso de compatibilismo, mas eu colocaria isso como compatibilismo tensional, tá? Então, assim, o problema é que se tudo é necessário, a contingência, diria o Mário, vai virar ilusão. Só que a experiência, ela mostra que as coisas poderiam ser diferentes. A possibilidade nada mais é que um arcabouço de situações que poderiam existir ou não e que colapsam numa única escolha, a partir do momento que esse evento ocorre. Isso aí se remonta até mesmo à física, à mecânica quântica. Quando você fala do gato de Schrödinger, o momento haverá em que teremos o colapso do gato, que por conta da armadilha do veneno na caixa, e o gato está lá dentro, ele ou vai sair vivo ou vai sair morto. Haverá um colapso naquele instante e a coisa será definida. É o que eles chamam de colapso da fusão de onda. No entanto, como existem microações na vida, e essas microações elas acabam reverberando em muitas situações diferentes e distintas, vamos supor um exemplo assim radical, mas que pode acontecer facilmente no seu cotidiano. Você vai trabalhar e, consideremos, você perde o trem
porque você se atrasou e no outro trem que você se sente do lado de uma mulher e por algum motivo vocês começam a conversar e se relacionar e de repente aquela vai ser a sua esposa. E aí fica a pergunta, será que se isso não tivesse acontecido, se o trem não tivesse atrasado, eu a conheceria e por conta disso, a partir do desenvolvimento dessa relação, me casaria com ela e teria uma família e teria filhos e uma geração inteira que nasce dessa herança genética ocorreu apenas pelo fato de eu ter atrasado naquele dia para pegar aquele trem. É claro que esse é um exemplo radical, você poderia conhecer essa moça em outra ocasião, talvez, ou talvez não. Né? Então, veja como uma pequena situação, não necessariamente da sua escolha, pode ser uma circunstância imposta também, vai reverberar numa cadeia de eventos que, obviamente, para você, não são controláveis. Tá? Isso implicaria o quê? Pura acidentalidade? Ou necessidade de microgerenciamento das coisas? Ora, olha que coisa interessante. Na Bíblia, Jesus ele diz que não cai um fio do cabelo da sua cabeça sem que Deus o saiba. A gente pode falar do fio de cabelo, a gente pode falar da folha, a gente pode falar de N situações. Deus tem um controle. Em outros termos, é como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus ele é senhor até das probabilidades. Aí eu pergunto, Deus define, quando você tem um dado na mão e joga esse dado, Deus define o resultado? Se será 6, se será 2, se será 4? Deus que define esse resultado? Ou esse resultado acontece por uma ação fortuita? Considerando o puro necessitarismo, um ponto nós podemos dar a essa ideia, de que se você joga um dado no chão, o resultado daquilo ocorre não por aleatoriedade completa, mas sim por as leis da inércia, o movimento do dado, a forma como ele é jogado, o plano onde ele vai cair. Então tudo isso reverbera numa pré-seleção para que o resultado ocorra, para que o resultado aconteça. E o resultado também depende da regra que você estipulou, porque você pode dizer que o resultado que você quer vai estar no dado deitado para baixo, e não na face dele para cima. Mas se você quer o resultado da face para cima, então o resultado será aquele. Então, tudo depende da regra também, de certo modo. Ao mesmo tempo, a pergunta que se faz é, Deus está enquanto uma causa única controlando o resultado do dado? Também não, porque as leis que representam aquilo que a gente chamaria, portanto, de causa secundária, é que estão gerando aquele resultado. Não é que Deus pré-determinou aquele resultado naquele instante, tá? Mas ele colapsou naquele resultado justamente por conta das leis da natureza ali pressupostas. Então não é um acaso necessariamente, tem causa. Né? Tem causa. Agora, isso se dá também no âmbito de campos quânticos? Será que isso no âmbito subatômico também é uma realidade? Evidentemente que aí é uma coisa mais complexa. Mas que também a ideia de que há uma causa ou não há uma causa no campo quântico é extremamente complexa. Einstein falava da ideia de uma variável oculta para que houvesse essa implicação que vemos no indeterminismo quântico em figuras como Heisenberg e o seu princípio de indeterminação quântica, né? O princípio da incerteza. E por mais que essa ideia da variável oculta tenha sido vencida por, digamos assim, tenha prevalecido a ideia de que essa variável oculta não exista, o debate não é tão simples assim na academia. Tá? O próprio Wolfgang Schmidt diz isso no seu livro Enigma Quântico. Você vai perceber que o debate é muito mais profundo do que se diz por aí e a prova de que não há variável oculta é um tanto questionável. Tá? A questão, nesse sentido, é que você tem hipóteses para a mecânica quântica. Algumas são hipóteses deterministas, outras são indeterministas. Então algumas falam de causa, outras falam de não causa. Outros falam de causa no sentido fraco, não no sentido forte, como seria na física newtoniana. Então tudo isso tem que ser levado em conta para compreender essa dificuldade. Agora, do contra-exemplo que eu dei para vocês aqui do casamento inesperado, bom, vamos avaliar isso à luz das aporias que há na contingencialidade e também das aporias que há no necessitarismo, para que aí então a gente possa abordar a questão no que eu estou chamando aqui de compatibilismo tensional, que é o que Nicolás de Cusa chamaria de coincidentia oppositorum. Tá? A ideia de que há
uma coincidência na relação, a grosso modo, na relação entre necessidade e possibilidade, ou seja, no momento há um encontro, as coisas estão acontecendo na realidade na causalidade horizontal. Há um momento, então, de encontro de uma causalidade vertical, de um evento mais importante, e você poderia dizer que há nuances nessas condições, tá? Onde a causalidade vertical, onde um evento mais fundamental, onde um dedo de Deus, que expulsa o capeta, como diz a Bíblia, né? O dedo de Deus sempre na vertical, expulsando o demônio. Bom, há um ponto de intersecção entre horizontalidade e verticalidade, ou vamos colocar isso então como talvez uma oportunidade, que ela pode se concluir ou não, porque não é o fato também de você encontrar a moça que senta ao seu lado no trem, porque você atrasou naquele dia, que implica que necessariamente aquilo vai dar certo. Também vai depender do seu traquejo social, de conversar com ela, tem várias nuances aí também. Tem várias ocorrências que vão vir depois desses fatos. Então não é esse único fato que desencadeou todo o resto de gerações e gerações de descendentes seus. Não. Tem várias situações que vão se desenvolvendo e, evidentemente, como eu disse antes, você poderia encontrar essa moça em outra ocasião e simplesmente conversar com ela e poderia dar certo ou não poderia dar certo, né? Então, mas o que eu estou colocando é que dentro de uma oportunidade específica pode haver uma maior facilitação para que um determinado evento ocorra, como o caso, a relação que você teria com uma namorada numa situação espontânea, né, que não foi produzida, que não foi forçada por sua parte. Bom, então, primeiramente, assim, até para a gente já partir para o final desse áudio, vamos falar aqui das aporias que há entre necessidade e possibilidade. Vamos lá. Primeiro falando aqui das aporias da necessidade absoluta. Claro que alguém que admita a ideia de necessidade absoluta poderá tentar responder isso aqui, mas vamos lá, né? Se tudo é necessário, nenhum evento poderia ter sido diferente. Então a gente está falando aqui de certo modo de fatalismo. Às vezes, o calvinista, eu acho um problema sério no calvinismo isso, que o calvinista, inicialmente, ele parece admitir a causa secundária, tá? Não necessariamente o calvinista está negando a causa secundária em vista de admitir a soberania de Deus e os decretos de Deus. Claro que conciliar isso me parece muito problemático e ele vai ter que sempre apelar a tal douta ignorância para validar ou não, né, aquela sua tese inicial partindo do pressuposto da interpretação bíblica. Mas me parece muito problemático que à medida que ele diga que admita a causa secundária, ele venha a agir, claro que isso também vai depender do autor calvinista, porque ele pode ser supralapsariano ou infralapsariano. Então ele possa admitir que o determinismo ou o decreto é antes da queda de Adão ou depois. O fato é que eles são agostinianos, né, em sua grande maioria, pelo menos em parte. É claro que Calvino sofisticou a ideia de Calvino, o Calvino sofisticou a ideia de Agostinho de uma maneira muito mais sistemática do que o próprio Agostinho tivera tempo de fazer. Mas no fundo são agostinianos, tá? Tanto Lutero quanto Calvino, a reforma protestante, como diz o Kenneth Wilson, é um ressurgimento da filosofia agostiniana, ponto. Não tem nem que tirar nem pôr. Então tem aspectos bons e tem aspectos ruins. Infelizmente, os católicos não conseguem admitir o lado bom e os protestantes também não conseguem admitir o lado ruim. Porque me parece que você tem um ressurgimento, uma restauração da filosofia agostiniana, com os problemas que ela tem, não me pareceram uma coisa boa, tá? Desde o aspecto do excessivo puritanismo ao aspecto também do que a gente chamaria de necessitarismo, né? Onde as crianças que nascem e não são batizadas vão para o inferno. É esse nível de conclusão da redução ao absurdo que você teria admitindo teses como essas aqui do Calvino, ou do excesso calvinista posterior, e do próprio Agostinho. Infelizmente, né? Então há problemas na reforma protestante à luz dessa questão. O que não implica que a reforma não estava certa e falar dos outros problemas relativos aí a indulgências, né? A tendência da Igreja Católica de idolatrar pedaços de relíquias. Esse tipo de coisa me parece que o Lutero acertou, mas errou em outros pontos também. Então, é uma coisa. A história é mais complexa. Você não precisa admitir o radicalismo nem de católicos ou de protestantes. Há uma complexidade aí que envolve essa estrutura de pensamento. Tanto é assim que existem inúmeros protestantes que não são calvinistas, que não são
luteranos. Até porque entre Lutero e Calvino já há uma diferença no que tange à questão da liberdade humana e da soberania divina. Tá? Já nesses dois já há uma distinção. O que dirá então entre uma igreja presbiteriana, mais calvinista, e uma igreja metodista, mais wesleyana, que abominava, né, esse determinismo de caráter calvinista. Porque, de certo modo, eram arminianos. Você tem um lado arminiano e você tem um lado calvinista. E detalhe, para quem não entendeu isso, do ponto de vista da patrística, pode ter certeza que a maioria dos autores antes de Agostinho eram muito mais vinculados à ideia de uma presciência que permitia falar de predestinação do que de um decreto divino antes da fundação do mundo. Tá? Em outros termos, se falava de presciência não causal. Orígenes fala de presciência não causal. Irineu, vários outros autores, não eram necessariamente vinculados a essa ideia. Alguns eram de fato mais propícios ao estoicismo à época, antes de Agostinho, mas no que tange à liberdade, eles abriam espaço sim para a liberdade humana, que implicava a responsabilidade humana diante da soberania divina. Né? Então isso tem que ficar claro. Tá? E aí quando você chega na escolástica, o que você está admitindo no fundo é a realidade de causas secundárias em relação à causa necessária, permitindo que essas coisas existam. Então, basicamente, o Tomás de Aquino, se valendo de autores anteriores, ele falará, para resolver essa questão relativa ao determinismo divino e liberdade humana, de que na eternidade Deus vê tudo no momento presente. Então é como que um encontro, como a gente tinha mencionado agora, entre causa vertical e causa horizontal. Tá? E aquele ponto de intersecção é um encontro entre as inúmeras acidentalidades que existiram para que você, por exemplo, nascesse, com aquela forma, aquela possibilidade de alma. Eu poderia chamar isso de... Porque, veja bem, a alma humana, a sua alma, a minha alma, elas não são um nada absoluto antes do seu nascimento. Porque o que é o nada absoluto? O nada absoluto é a ausência de qualquer possibilidade. Tá? No entanto, possibilidade não implica necessariamente existência. Senão não seria possibilidade, seria necessidade. Né? Então, você não pode, por exemplo, dizer que todas as possibilidades que existiram no passado existirão no futuro. Não faz sentido nenhum, porque isso é contraditório. E ainda que você apelasse para universos paralelos, para que todas as possibilidades, tudo que fosse possível acontecer, inevitavelmente acontecesse, porque aí você teria universos paralelos para que todas as possibilidades tivessem satisfação, o que implicaria que esse grande sistema multiversal seria um sistema de moer carnes, basicamente, né? Porque se toda possibilidade vai existir, sem livre-arbítrio, então você seria um monte de coisas. Numa realidade você seria assassino, na outra realidade você seria um padre católico, na outra realidade seria um santo, na outra realidade seria protestante, você seria um monte de coisas, tá? Porque todas as possibilidades teriam que se satisfazer. Ora, evidentemente que até isto é contraditório e não permitiria que tal fosse possível, porque em um universo você poderia pressupor que ele seria determinado e no outro ele seria só contingente. Isso já é contraditório por si mesmo e já implicaria em dizer que todas as possibilidades não poderiam de fato ser satisfeitas mesmo num sistema de moer carnes multiversal. Tá? Não poderia. E aí, quando você se volta à admissão mais simples de um único universo, que é o nosso, né? Até para respeitar o princípio de parcimônia e não ficar alegando multiversos e universos aleatórios por aí, você chega à conclusão, então, que há sim um colapso. Né, diferente do que os defensores do universo paralelo dizem que não há colapso, porque uma coisa vai para um lado, outra coisa vai para o outro, e de repente por uma escolha corriqueira que você tem, né, de tomar água na sala, o universo explodiria no outro lado do multiverso. Não faria sentido nenhum. Claro que eu estou sendo aqui irônico e usando de uma anedota para explicar o absurdo dessa tese. Não faria o menor sentido uma coisa dessa, né? Até porque também do ponto de vista dos universos paralelos não necessariamente se admitiria que todas as possibilidades seriam satisfeitas, mesmo, né, na admissão de universo paralelo. Bom, então, definimos aqui, até à luz da decadialética do Mário Ferreira dos Santos, que há uma tensão nessas coisas, entre contingência e necessidade. E, portanto, quando a gente se volta a Tomás de Aquino, ele está admitindo uma causa secundária,
que é um encontro dela com a causa necessária. E a partir daí, há um evento mais importante. Porque os eventos na vida, aqui no planeta Terra, ou na sua existência, eles não são necessariamente eventos equivalentes em termos de importância, em termos de qualidade. Uma coisa é eu sair da minha sala, ir para minha cozinha e tomar água. Outra coisa é eu matar um cachorro na rua, um gato, né? São dramaticamente distintos essas situações, né? Então, só por aí a gente percebe que a qualidade nas nossas ações, nas nossas escolhas, e há um nível de dramaticidade maior entre uma coisa e outra. Por exemplo, se eu decido estudar para o concurso público e faço isso todos os dias durante um ano para fazer uma prova, evidentemente que essa é uma decisão mais drástica do que seria se eu simplesmente acordasse num dia aleatório e fosse procurar um emprego CLT. Né? São coisas diametralmente diferentes. Então, aqui você já percebe que não há uma equivalência, equipolência entre essas coisas, né? Então, claro que existem escolhas corriqueiras que podem trazer eventos mais drásticos do que aquela escolha inicial. Também pode acontecer isso, né? Mas ainda assim, a gente fala então dessa ação tensional que não necessariamente é uma síntese, mas que se concretiza no mundo contingente por ação também de uma causa necessária, não apenas de causa secundária, porque para o materialista só há causa secundária, que no fim seria apenas causa em caráter material. Né? Alguns negam até a causa formal. E quando você fala, por exemplo, do seu nascimento, você tem causa material infundida nessa relação. Porque é evidentemente que você só pode nascer se seu pai se relacionar com a sua mãe. Como eu disse, no momento oportuno, porque são inúmeros espermatozoides, e se for no outro momento, o outro espermatozoide já será uma outra pessoa, né? Porque o espermatozoide já carrega o DNA, o código genético do pai, e o óvulo carrega o código genético da mãe, só que de formas aleatórias. Então, para ser você mesmo, tem que ser o espermatozoide certo, com o óvulo certo, no momento certo. E isso é extremamente difícil de acontecer, tá? Mas aconteceu. Você tá aí, né? Então você é uma pura acidentalidade? É um jogar de dados biológicos? Não, porque também existe a infusão de uma causa necessária. A isto, o Tomás de Aquino chamava de o momento em que a alma encontra o corpo. Né? Mas isso não é um fantasma na máquina, no sentido cartesiano. Como eu disse, é uma relação de causa horizontal com causa necessária, que dá então o significado à sua vida. E daí o porquê que eu estou falando aqui de possibilidade. Porque a sua alma, nesses termos, ela não era um nada absoluto antes da sua existência. Você sempre foi, desde que Deus é Deus, ou seja, sempre, uma possibilidade na mente de Deus. E mesmo depois da sua morte, você está no memorial dessa relação. Inclusive eu escrevi um artigo sobre esse assunto, mas eu ainda não terminei porque ainda tenho que definir muitas nuances. Né? Estou tentando trabalhar essa ideia, que é um tanto poética e também filosófica, com exemplos concretos. E o que demanda um tempo maior para se fazer algo realmente válido do ponto de vista filosófico e acadêmico, né? Mas quando eu tiver esse texto pronto, pode ter certeza que eu vou ler aqui para vocês, tá? Mas basicamente tudo que eu estou falando tem a ver com isso. O fato de que a sua alma não é um nada absoluto antes da sua existência, mas sempre foi possibilidade em Deus, tá? E essa possibilidade se encontra com uma oportunidade de causa secundária, certo? Que representa, por assim dizer, uma coincidência opositória, tá? Que é aquela ideia que eu mencionei antes. Ou seja, essa tensão entre necessidade e possibilidade já está na sua própria estrutura de ser, onde você é acidentalidade em sentido biológico, embora tenha tido causa secundária biológica, mas em termos de causa final, essa causa final não é dada em sentido biológico, ela é dada em sentido vertical. Tá? Mas não que essa causa final também seja um determinismo, veja, num sentido estoico. Então você nasceu para isso. Não necessariamente. Você tem suas escolhas também de ação dentro do que tange a sua própria conjuntura. Se impõe aqui as circunstâncias a você de fato, mas dentro dessas circunstâncias você tem uma ação de escolha real. Não é algo falso, é algo muito real. E é isso que propicia, inclusive, a autenticidade e a espontaneidade da sua vida, enquanto um ser
que tenha a capacidade de fazer juízo, que tenha a propriedade das faculdades da razão. Justamente por isso. Porque essa liberdade de ação é real. Mas não é uma realidade, não é uma liberdade absoluta, evidentemente, né? Bom, aqui vocês já perceberam onde eu estou querendo chegar, né? Não estou falando de pré-existência da alma, porque aí a possibilidade de ser não é ser, e portanto o ser é existir, e a possibilidade de ser ainda não é existir. Mas ao mesmo tempo, não é um nada também. Não sendo um nada absoluto, já é algo que percorre, já é o que está presente, digamos assim, na mente divina de algum modo, tá? Agora, como isso se dá no âmbito transcendente, não me perguntem, não tem como eu dizer aqui, apelo à douta ignorância. Mas, de algum modo, há esse encontro, tá? O que não implica a necessidade absoluta do seu ser. Porque uma coisa é você enquanto criatura. É necessidade em si e necessidade por outro, tá? Ora, só Deus é essência e existência, e essas coisas coincidem. No ser humano, há uma polêmica aí entre filósofos escolásticos, mas podemos dizer que o ser humano não necessariamente será a causa necessária, porque também não é puro necessitarismo, mas ele também não é um puro nada que por acidentalidade nasceu, e só por acidentalidade, e logo depois do seu nascimento Deus o adota, como se não o conhecesse antes. Mas por que ele conhecia antes? Porque a sua presciência é não causal. Isso entra num arcabouço de estudo lógico mais profundo, porque aparentemente você poderia dizer que aquilo que Deus conhece deve acontecer, ok? Mas não se deriva daí que aquilo que Deus conhece enquanto possibilidade já implica concreção existencial, uma vez que ela não tenha sido concretizado na contingência propriamente dita. Por quê? Porque a contingência é tão real quanto aquilo que a transcende, que a fundamenta, que é Deus. E dada essa realidade da contingência, há a necessidade de concretização do ser na contingência. Porque se não se concretizou ainda, não existe, embora seja conhecido em termos de possibilidade. Uma coisa é possibilidade, outra coisa é potência, que implica ato, e outra coisa é o ato per se, que é o que ocorre a partir da repercussão da potência, né? Bom, esse é um tema bem complexo, mas vamos voltar aqui aos problemas da contingencialidade, tá? Ou melhor, da necessitarismo, depois a gente vai falar de contingencialidade. Ó, se tudo é necessário, nenhum evento poderia ser diferente. Logo, liberdade é ilusão, e com ela cai qualquer base para responsabilidade moral ou ação deliberada, o que contradiz a experiência vivida de escolha. É mais ou menos o Zenão de Eleia e o seu epiquerema de Aquiles e a tartaruga. Porque a experiência real que nós temos no mundo contradiz completamente a conclusão que ele tem de que o movimento é ilusão, né? E que Aquiles de fato ultrapassaria uma tartaruga mesmo ela saindo na frente dias atrás. Bom, eu até expliquei isso dentro do arcabouço do cálculo infinitesimal do Leibniz, no vídeo de Leibniz, depois vocês assistam lá. Outra coisa é a aporia da contingência aparente. O necessitarismo ele precisa explicar por que as coisas parecem contingentes, mas qualquer explicação já pressupõe uma estrutura argumentativa que poderia, em princípio, ser diferente. Então, o que introduz uma contingência pelas portas dos fundos, pela porta dos fundos. Porque, bom, até mesmo se eu disser aqui que, olha, estamos num debate, e nesse debate eu vou defender o determinismo absoluto, e você, do outro lado, vai defender a contingência absoluta. Ora, qual o sentido disso se, havendo um determinismo absoluto, a outra pessoa pode estar determinada a nunca acreditar no determinismo absoluto? Então qual que é o sentido de eu querer convencê-la? Ah, porque eu tentar convencê-la já é um determinismo dado pelas leis cósmicas metafísicas da existência. Então eu estou determinado a convencer outra pessoa. E se a pessoa não se convencer? Então ela está determinada a não acreditar no meu convencimento. E logo meu convencimento é uma pura e completa inutilidade, né, digamos assim. Outro problema é, se tudo é necessário, então também o sistema necessitarista, consideremos, era necessário. E, portanto, ele não foi descoberto, ele foi apenas deflagrado. A gente está descrevendo o sistema, como tentava fazer ali o Spinoza. Só que isso esvazia o sentido da investigação filosófica e da verdade como conquista, né? Só é uma plena aceitação do suposto sábio estoico. Não necessariamente isso aqui também seria uma aporia, né? Mas, de certo modo, coloca em xeque até o valor epistemológico da sua filosofia. Qual que valor epistemológico tem isso daí? Nada, você só está deflagrando algo que estava determinado a fazê-lo. Porque sua liberdade é pura necessidade, né? Um outro ponto, a aporia do fundamento.
O necessitarismo ele precisa de um fundamento último que seja necessário por si mesmo. E isso leva ao problema clássico do regresso infinito, ou de um absoluto dogmático, dentro do âmbito da querela que propõe o trilema de Agripa, que ou você admite um retrocesso infinito, ou você admite um argumento circular, ou você admite um dogmatismo. Bom, eu já expliquei a forma de resolver esse problema à luz do aristotelismo, quando se entende que a causa, que Deus como um ato puro, representa uma hierarquia em sentido ontológico, tá? E não em sentido quantitativo, né? Ou meramente organizacional também, mas no sentido ontológico, como a ideia de que o conjunto A represente todos os conjuntos que não contêm a si mesmo. Isso implicaria que o conjunto A tem um outro conjunto? Parece contraditório isso, porém o conjunto A não está dentro da regra dos outros conjuntos, logo ele representa um ultimato ontológico, e este ultimato, segundo Aristóteles, é Deus, ato puro, nesses termos. Mas isso seria um problema à luz do necessitarismo, ato puro? Poderia tornar todas as coisas atos puros também? Ora, se Deus é ato puro, aquilo que ele criou também será ato puro? Deus pode criar auto-Deus? Parece não fazer sentido, então seria mais fácil pensar que o ato cria um mundo que seja carente dele mesmo e que, como diria a física de Aristóteles, o amado atrai o amante, né? E além disso, se tudo é necessário, nada genuinamente novo pode emergir, mas a experiência revela a criação, emergência, singularidade. Quer dizer, o necessitarismo não consegue dar conta ontológica da novidade real. E aí eu estou falando novidade real em termos bem específicos, tá? Eu coloco aqui novidade em sentido assimétrico. Por exemplo, durante quase 5 milênios, os homens viveram praticamente de maneira igual. A gente pode jogar até mais tempo aí, né? Mas, tá bom, depois da Revolução Agrícola, da invenção dos armamentos de bronze, de ferro, da descoberta da mineração, houveram pequenas revoluções que não mudaram drasticamente o mundo. Mas, de repente, no século XX ocorre a Revolução Industrial. E as coisas mudaram drasticamente se comparar o século XX com outros momentos da história. Você vai ver uma mudança radicalíssima, né? Não tem comparação uma coisa com a outra. Tiveram mudanças socioeconômicas durante toda a história, sim, mas não tão drásticas quanto ocorreram no século XX. Então isso é muito assimétrico, essa novidade. E então eu vejo que aqui também, se fosse puro necessitarismo, as coisas seriam mais homogêneas do que tão aleatórias como aparece aqui, porque dá a ideia de mais contingência aqui do que propriamente de puro necessitarismo. No entanto, veremos agora as aporias da contingência absoluta. Se na necessidade estamos falando de fatalismo, lembremos, de novo, na contingência a tendência volta-se mais ao niilismo. Ora, eis a aporia aqui da contingência absoluta. Se tudo é absoluto, absoluto contingente, nada tem razão de ser como é. O pensamento fica sem chão, porque pensar já pressupõe alguma regularidade, alguma necessidade mínima nas relações lógicas. Então, como é que você vai validar a lógica se tudo é contingente? Como é que você vai validar a ética se tudo é contingente? É meio complicado, né? O princípio já se coloca como algo que representa necessidade. Porque ele não está sendo maculado pela contingencialidade das coisas. As coisas contingentes existem, os princípios balizam essas ações dentro da contingência. Então a ética não é meramente situacionista. Existem princípios éticos que se balizam em contextos diferentes e se manifestam de formas diferentes, mas se mantêm no seu núcleo principal. Tá? E isso se refere também à lógica, teoria do conhecimento, gnoseologia, a ética e a estética. Tá? Existem princípios que balizam essas coisas. Outro problema é o princípio de não contradição, aí dentro da lógica de novo, né? Por exemplo, parece necessário para qualquer discurso possível dizer que A não pode ser A e B ao mesmo tempo. Então, se for contingente, isso pode ser falso. E daí afirmar a contingência absoluta seria igualmente contingente, portanto sem valor vinculante. Aí, você teria também as outras aporias de identidade, está dentro também do princípio da lógica. A aporia da causalidade, quer dizer, toda explicação, inclusive a da contingência, pressupõe relações causais, com alguma regularidade. Uma contingência absoluta tornaria impossível qualquer ciência,
qualquer previsão, qualquer racionalidade prática. É mesmo que você dizer, o universo não tem causa. Ele está aí. Tá, mas não explica nada isso daí, né? Ainda que você apele à mecânica quântica. E a aporia do acaso como princípio. Elevar o acaso a princípio absoluto é, paradoxalmente, torná-lo necessário. Quer dizer, o acaso passa a ser a única coisa que tem de ser. Então a contingência absoluta se autodestrói ao sistematizar, porque o acaso, ou o caos, né, também, não pode vir antes da ordem. Não, a ordem que vem antes do caos. Né? É justamente o oposto, como eu disse aí no meu vídeo, sobre a ordem precede o caos. Então você veja que a figura do Mário Ferreira é tão importante dentro desse debate, não que ele esteja elaborando isso do ponto de vista teológico, tá? Da soberania de Deus e livre-arbítrio. Ele não está necessariamente tratando nesse aspecto. Mas isso acaba reverberando ali. O que ele está tratando mais é dentro da questão filosófica mesmo, que começa lá em Parmênides e Heráclito. Porque Parmênides e Heráclito eles não são simplesmente opostos que se excluem, mas o Mário colocaria ele como expressões unilaterais de uma mesma realidade mais complexa. Por exemplo, o Parmênides ele capta o ser como unidade, veja só, os 4 aspectos, 3, né? Unidade, imobilidade e necessidade. Ok? Esse é o ser. Portanto, o que é, e o nada, nada é. Ponto. Já o Heráclito ele capta o devir, a multiplicidade e a tensão dos opostos como motor do real. Então aqui a gente está vendo que se Heráclito admite um logos fogo, que é unidade, imobilidade e necessidade, dentro dessa correlação do devir, essas coisas são múltiplas e tensionais. E desta tensão é que admitimos o motor do devir, que é o motor da realidade contingente. Bom, mas se você parte do abismo entre os dois filósofos, considerando que eles eram puramente antagônicos, a solução do Mário vai estar, então, na noção de tensionalidade ontológica, que eu chamei aqui de compatibilismo tensional. Ou seja, o ser é e devém vem a ideia de devir, tá? O ser é e devém simultaneamente. O ser é algo e também o é aqui representa necessidade. E o devém representa contingencialidade. Então o ser, o mundo, o cosmos é e devém simultaneamente. Há uma tensão aqui que não implica necessariamente em resolução dialética. Não é síntese necessariamente. Ambos os aspectos são reais, mas quando você absolutiza um polo, aí você tem um problema. Que aí você cai ou no espinosismo ou no existencialismo. Se a gente quiser falar aqui de escolas de pensamento, que há nuances também, tá? Não estou dizendo que essas coisas são preto no branco. Mas, de certo modo, você poderia ter o radicalismo do necessitarismo no espinosismo e o radicalismo da contingencialidade no existencialismo. O real exige ambos em tensão constitutiva. Esse é o ponto, para evitar essas aporias de um e outro. Isso está diretamente ligado àquilo que o Mário chamava, de novo, né, decadialética. Depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre a decadialética para ficar mais claro. Onde as categorias do ser incluem tanto permanência quanto mutabilidade como estruturas irredutivelmente complementares. Então são estruturas irredutíveis, mas ao mesmo tempo complementares. E aí quando você fala de soberania de Deus e liberdade humana, que é já o problema teológico, a gente pode dizer que a tensão ainda fica mais dramática. E o Mário Ferreira, ele profundamente influenciado ali pela tradição cristã mais tomista, né? Certamente ele recusava tanto o determinismo teológico calvinista quanto o pelagianismo que esvaziaria a soberania divina. Para quem não sabe, Pelágio era o opositor de Agostinho. Agostinho, cerca de 412 depois de Cristo, ele ainda tinha dúvidas ali como conciliar a soberania de Deus e livre-arbítrio. Mas depois de 412, depois do debate com os pelagianos, ele bate o martelo e se torna quase que um estoico. Né? É um deus cristão estoico também. Porque ele foca muito na ideia de que a graça é necessitarista e eu diria que a partir daí, então, ela se torna extremamente paradoxal, porque ao mesmo tempo que a graça, que é um favor imerecido, né? O conceito inicial seria esse, ao mesmo tempo se torna uma necessidade, um peso monumental nas engrenagens desse grande ser. Isso aí é terrível. Bom,
Mas para o Mário não, porque ele já está apelando aqui para o tomismo, não para o agostinianismo. Então a posição dele, dentro dessa perspectiva mais compatibilista, vai se aproximar de uma linha mais tomista barra molinista, lembrando que, obviamente, eu sei que há uma tensão aí também, né, entre tomistas e molinistas. O molinismo ele tenta se livrar mais dessa tensão entre necessidade e liberdade que aparece no tomismo, porque o tomismo já abre um leque maravilhoso ali para dizer, olha, tem causa secundária, calma lá. Tá, o molinismo então ele tenta explicar isso através da ideia de contrafactuais, os futuríveis, e do conhecimento médio de Deus. Então vai mais além aqui. Só que tem consequências, né? Cada ideia filosófica vai gerando novas perguntas, novas questões, e pode gerar o problema da redução ao absurdo, de que uma ideia parece boa, mas quando você vai levando essa ideia até as últimas consequências, com contra-exemplos, você vai achando problemas insolúveis. Então, o que demonstraria, de certo modo, que a ideia tem algum princípio errado, que não é princípio de fato. Bom, mas, de qualquer forma, o Mário está dentro dessa linha que compatibiliza, né? Porque tanto o tomismo quanto o molinismo tentam compatibilizar. Deus conhece e sustenta todas as possibilidades, porque Deus é senhor das probabilidades. Mas isso implica que ser senhor das probabilidades é controlá-las? Não necessariamente. Deus pode ser aquele que estipula as leis da probabilidade. E aí sim, podemos falar de ordem antes do caos, sem a necessidade dessa ordem ser uma ordem necessitarista absoluta, no sentido cardinal, e sim ordinal. Ou seja, Deus é fundamento, mas ele não é interventor de microgerenciamentos de tudo que acontece. Movi meu dedo, foi Deus que moveu, em primeiro lugar. Não necessariamente. Então a soberania divina ela não opera como coerção causal mecânica, mas como fundamento ontológico, como eu acabei de dizer, que possibilita a liberdade em vez de suprimir a liberdade. Então, olha que diferença importante. O fato de Deus ser Deus não implica que ele esteja libando a liberdade das suas criaturas, porque isto seria uma impossibilidade lógica e Deus está abaixo da lógica. Não, ele cria e fundamenta a realidade ontológica justamente para possibilitar a liberdade no que tange às circunstâncias humanas, em vez de suprimi-las. Essa que é a diferença que as pessoas precisam entender, tá? E é claro que isso aí vai gerar inúmeras consequências, porque não é só você, indivíduo, que é livre, é uma série de indivíduos, de pessoas que são livres. É uma série de situações que também respondem à liberdade humana como efeitos colaterais. Então, e aí é uma dinâmica muito complexa. O conceito-chave, portanto, aqui, é o que eu já tinha mencionado no vídeo que eu falei sobre o Mário antes, onde a ordem, dizendo que a ordem precede o caos, que é a ideia de possessed. Ou seja, o Mário ele tira esse conceito ali do Nicolau de Cusa, onde em Deus, veja bem, o poder, que é potência, e o ato, que é a necessidade, por conta do que está na potência, coincidem absolutamente. Tá? Então, isso aqui é a ideia de coincidência opositórum. Deus não é limitado pela contingência, mas a contingência criatural, digamos assim, emana do próprio excesso do ser divino. E aí a liberdade humana não é uma lacuna na soberania de Deus, é uma expressão dela. Tá? A própria liberdade humana é uma expressão que abarca esse fundamento que Deus deu à realidade. E não a negação dela, entendeu? Como se tudo que acontecesse, as micro coisas acontecendo no mundo... Ah, mas Jesus não falou que se cai um fio do cabelo, né? Deus que determinou? Não, ele está dizendo que Deus é Senhor, até do âmbito probabilístico da realidade, mas não significa que Deus está tirando a sua responsabilidade como um agente no mundo para ter as suas próprias escolhas. Claro que a gente poderia entrar no debate também do determinismo naturalista. Porque se a gente é fruto da causalidade, uma causa gera outra causa, que gera outra causa, e vai chegar em você, então você foi puramente determinado por uma série de causas. Bom, tá, mas aí você tem um colapso aqui no momento que há um agente humano que tem a capacidade racional e que tem a consciência. A partir daí, você tem uma emergencialidade de escolha que difere dos processos causais que redundaram na sua existência. Como eu disse, há ali um encontro entre uma causa vertical e uma acidentalidade de variadas causas horizontais. Tá? Portanto, você teria aqui um fio condutor, que seria essa dialética tensional entre causa necessária e contingente.
O Mário, por exemplo, ele poderia aplicar da seguinte forma, né? Ele vai recusar o monismo de cada polo, porque se você escolhe só necessidade, você está derretendo a contingencialidade, se você escolhe só a contingencialidade, você está derretendo necessidade. Então ele vai recusar o monismo aqui de necessidade ou só de contingência. Por quê? Porque ele reconhece a legitimidade parcial de cada uma dessas coisas. Né? E me parece que a realidade impõe, sim, a legitimidade tanto de coisas que são necessárias quanto de coisas que são contingentes. Agora, como dosar uma e outra é outro problema. E daí ele vai integrar, então, ambas numa tensão que não se resolve, veja, por eliminação, mas por compreensão de sua co-necessidade. Aí você poderia estar falando assim, mas será que o Mário está falando de uma necessidade acima da necessidade barra contingencialidade? É um problema, né? Porque se tem uma necessidade acima da necessidade que se vincula à contingencialidade, como é que você resolve isso? Bom, você resolve na ideia de que sim, há um ex nihilo, Deus cria um mundo do nada, mas ele é o agente para tal, então não surge do nada por nada, do nada absoluto para a coisa existente. Da pergunta por que algo existe ao invés do nada. Mas, ao mesmo tempo, esse agente que cria do nada também emana, expressa a sua criação em termos qualitativos, onde há uma graduação de caráter hierárquico ontológico, até que se chegue na figura humana, que, segundo o texto cristão, dirá imago Dei, ou seja, imagem de Deus. Então, o ser humano é a imagem de Deus justamente porque o ser humano tem a escolha, o caráter da escolha, que emana de Deus, né? E que isso é permitido a partir do que Deus fundamenta na realidade. Justamente o fato de Deus ser a causa necessária que possibilita a liberdade, e não o contrário, a impossibilidade da liberdade. Entende? Isso, porém, deixando claro aqui, não é uma ideia de uma mistura que é contraditória, né? A gente poderia chamar isso até de ecletismo fraco, né? Pelo contrário, é uma posição metafísica contundente, onde a realidade é estruturalmente tensional, porque essas coisas, a contingência e a necessidade não estão se esvaziando. E qualquer sistema que reduza essa tensão a um polo único vai pagar o preço das aporias que a gente já viu agora, tá? E aí quando você fala, então, de coincidentia oppositorum, de novo, é um conceito lá do Nicolau de Cusa, assim como a ideia de possessed, ela é basicamente um conceito em que Deus, que é o infinito absoluto, opera nos opostos, quer dizer, os opostos eles coincidem ou se identificam. Então, assim, onde nós, enquanto humanos, vemos contradições, por exemplo, necessidade e possibilidade, Deus vê unidade. Então, Deus vê unidade no máximo e no mínimo, no uno e no múltiplo, na necessidade e na contingência. Essas coisas são insolúveis, aparentemente, para a nossa razão, que carece do conhecimento transcendente de Deus. Porque tem os elementos da eternidade, não só os elementos da contingência. A gente pode pressupor elementos fora da contingência, como eu estou fazendo aqui. Mas ainda assim, é meio que eu tentando filosofar como se eu fosse um cego no meio do tiroteio. Eu não estou vendo tudo perfeitamente. Então, bom, isso, segundo Nicolau de Cusa, nós temos alguma intuição, mas ainda numa neblina escura. E é difícil de conceber essas coisas, mas nós vemos vultos, nós temos alguma noção de que isso possa se resolver. Tá? Então, em Deus, esses opostos, eles não necessariamente se negam, eles se unificam numa síntese que transcende nossa lógica discursiva, tá? Que é a ideia de possessed. E isso não é um relativismo que quer negar o princípio da contradição aristotélico. Muito pelo contrário. É justamente porque Deus é eterno, infinito, para possamos fazer diferença dessas duas coisas, ele contém e supera todas as determinações finitas. Isso, inclusive, dá espaço para o mestre Eckhart pensar Deus em termos muito mais místicos do que se poderia imaginar na filosofia ocidental. Tá? Mas nem vou entrar no mérito da questão agora, porque isso aí é outro mundo filosófico, né, que a gente pode abordar em outra ocasião. Mas o fato é, os opostos, que em nós são excludentes, tornam-se complementares e necessários quando vistos da perspectiva do absoluto. Até o mal, tá? Não estou dizendo aqui que mal e bem são sintetizados em Deus. Não, calma, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo aqui o mal enquanto corrupção do bem
pode ser utilizado mesmo como uma oportunidade de fazer um bem maior. Mas não que Deus necessitou a ação do mal. Não é isso que eu estou dizendo. Porque se eu dissesse isso, eu estaria apelando ao puro necessitarismo, onde alguém tem que morrer para que outra pessoa nasça, né? Como é o caso de uma vítima que é assassinada e essa pessoa era casada com um fulano de tal, esse fulano, uma vez viúvo, se casa com outra pessoa e tem outros filhos. Bom, os filhos que nasceram do segundo casamento poderiam não ter nascido caso aquela primeira pessoa não tivesse sido assassinada, que era a esposa daquele pai posterior. Isso é um exemplo assim, corriqueiro, mas que coloca em xeque, né, tudo isso. Mas será que isso então é um fatalismo sacrificial? Não. Porque, de novo, não podemos colocar uma correlação entre eventos ruins e eventos bons como a causa daquilo que veio posteriormente. Embora isso tenha, essa imbricação tenha ocorrido, há espaço para pensar que houve uma atuação de Deus naquilo que tange a eventos mais dramáticos, mais importantes, como eu disse para vocês. Eventos não são equivalentes, tá? Tem eventos mais importantes na sua vida do que outros. Então, no que é algo muito mais importante, mais dramático, pode haver uma intervenção aí de Deus, né? Agora, caberia perguntar se você poderia ter nascido em outro corpo, porque basicamente isso poderia também ser pensado, né? Mas não vou entrar no mérito da questão agora. Bom, daí, o Mário, quando ele apela a esse conceito do Nicolau de Cusa, ele transforma isso também dentro da sua dialética atencional. Quer dizer, ele não coloca essa coincidência só em Deus como inacessível. Ele sugere que nas criaturas também opera estruturas análogas. Lembra que a gente é o imago Dei, né? Estou falando criatura, o ser humano. E essas coisas não coincidem plenamente, porque há uma tensão que exige ambos os polos para que haja uma inteligibilidade real. Então, no Mário, a tensão é maior, né, digamos assim, do que em Nicolau de Cusa. Isso toca direto no que a gente está falando aqui em termos de compatibilismo tensional. Tá? E cabe falar aqui também do conceito, até para a gente finalizar agora, de necessidade do consequente e necessidade da consequência. Isso aqui é um conceito até medieval, mas que ajuda a gente a tentar pensar esses problemas filosóficos. Né? Por exemplo, necessidade da consequência é quando a relação lógica entre premissas e conclusão é necessária. Então, se A implica B, então, logicamente, B segue de A. Essa implicação é necessária. Não há como A ser verdadeiro e B ser falso. Tá? A estrutura do argumento já é, por si só, coercitiva. Agora, isso aqui é a necessidade da consequência. Agora, e a necessidade do consequente? B não apenas segue logicamente, mas B é necessário por natureza. Pode parecer que é a mesma coisa, mas tem uma diferença. Você pode imaginar a seguinte situação. Ora, se eu vejo que está chovendo pela janela, então está chovendo lá fora. A relação é necessária. Se eu escuto um trovão, eu sei que antes disso houve um relâmpago. Se eu vejo o relâmpago, eu sei que haverá o trovão. Da relação necessária, do ponto de vista da chuva, eu não posso ver chuva real pela janela e ao mesmo tempo não estar chovendo, certo? Essas coisas acontecem simultaneamente até. Mas isso não significa que a chuva era necessária, ok? Então, poderia perfeitamente não ter chovido naquele dia e poderia perfeitamente não ter tido um relâmpago que redundou no trovão. Daí a conexão é necessária e o fato observado continua contingente. Tá? Isto implica que a formulação lógica está falando de acontecimento ontológico, o que reverbera na necessidade da consequência. Mas e o que seria então a necessidade do consequente? Aqui é diferente porque a necessidade ela recai sobre o próprio fato. Ou seja, se A, então B é necessário. Se eu sei que haverá prova amanhã, então a prova não pode deixar de acontecer. Veja bem, agora a gente está dizendo que o evento em si se tornou inevitável. Então a prova não apenas acontece, ela não poderia deixar de acontecer. Só que isso é uma alegação muito forte, porque é possível que a prova deixe de acontecer, não é só porque eu sei que haverá prova que ela vai deixar de acontecer. Quer ver um outro exemplo? Imagine que você gravou um jogo da seleção brasileira. O primeiro jogo da Copa do Mundo, vai. Já passou o jogo, você gravou. Depois do jogo terminar,
você vai assistir a gravação contra a pessoa que ainda não viu o jogo e nem sabe o resultado. Bem difícil de acontecer, mas né, vai que acontece. Aí você vai dizer, eu sei que o Brasil fez um gol em dado momento do jogo, aos 25 minutos do primeiro tempo. Bom, seu conhecimento, ele não causou o gol, certo? O gol aconteceu livremente durante a partida. Mas dado que você sabe o resultado corretamente, segue-se necessariamente que o gol ocorreu. E aí, a gente tem a necessidade da consequência, que é a primeira ideia. Se eu sei que houve o gol, então houve o gol. Só que aí nós não temos a necessidade do consequente, que o gol era inevitável desde sempre. O gol poderia não ter acontecido dentro da contingência, o time poderia ter errado o chute. Agora, é claro que aplicar isso para a essência divina denota mais problemas, tá? A gente está usando analogias aqui para tentar entender o ponto, mas ainda assim a coisa é bem complexa do ponto de vista da relação de eternidade e contingência. Mas de qualquer forma, os medievais eles costumavam dizer isso. Se Deus sabe que Pedro escolherá X, então Pedro escolherá X. Ok. Isso é aceitável. No entanto, eles negavam a ideia de que se Deus sabe que Pedro escolherá X, então Pedro necessariamente escolherá X. Porque aqui há uma necessidade do consequente e não da consequência, entende? Existe um caminho para que aquilo vá acontecer. Se Deus sabe X, X acontece. Você pode imaginar uma seta. Bom, se Deus sabe X, aí você tem lá a setinha apontando para X acontecendo. Ok. Agora, isso é diferente da necessidade do consequente, onde X acontece e não poderia ser diferente porque aí é uma necessidade. E é exatamente essa distinção que o Boécio, um outro autor que inspirou Tomás de Aquino, desenvolve, e depois o Tomás passa a responder o problema da presciência divina a partir daí. Por quê? Porque eles estão aceitando a primeira necessidade da consequência, mas rejeitam que ela transforme os acontecimentos contingentes na segunda espécie de necessidade, que é a necessidade do consequente. Em outros termos, né, a gente já está falando aqui de lógica modal que está lidando com possibilidade, necessidade e a relação dessas coisas. Bom, com isso eu vou finalizar esse vídeo. A gente ainda vai trabalhar muito mais essa questão. Como eu disse, estou preparando um artigo sobre esse assunto e estou tentando elaborá-lo de uma forma mais pormenorizada possível, tá? Até mais, grande abraço. Apêndice. Sobre as teses da relação soberania de Deus e livre-arbítrio. Considerando que os tomistas não aceitam os contrafactuais do molinismo, podemos dizer que no próprio molinismo, Deus não vê o futuro real, mas apenas os contrafactuais dos futuros possíveis, e assim, ele, em seu conhecimento médio, escolheria um futuro específico? Na verdade, aqui mora a grande confusão, uma vez admitido o compatibilismo tensional que me referi neste vídeo. Primeiramente, devemos dizer que o conceito de contrafactuais é exatamente uma das questões centrais do debate entre tomistas e molinistas, e a resposta é mais sutil do que costuma parecer àqueles que querem fugir, ou do calvinismo ou do espinosismo. À primeira vista, poderíamos pensar: se os tomistas rejeitam os contrafactuais molinistas, então eles estão mais próximos do determinismo calvinista. Mas, historicamente, os tomistas sempre rejeitaram essa conclusão. A questão é que eles possuem uma concepção de liberdade diferente da molinista. O que o molinista quer salvar? O molinista normalmente adota uma liberdade que hoje chamaríamos de libertária. Ou seja, dadas exatamente as mesmas circunstâncias, Pedro poderia escolher A ou não A. A liberdade exige uma potência real para ambos os lados. Por isso Molina precisa dos contrafactuais. Se Pedro estivesse em S, escolheria A. Deus sabe isso sem determinar a escolha. Mas o que o tomista quer salvar? O tomista clássico não define liberdade dessa forma. Para ele, liberdade não significa poder agir contra toda determinação, e sim, agir segundo o próprio intelecto e vontade. Daí, uma ação pode ser causada por Deus, causada pela vontade humana, sem deixar de ser livre.
A analogia favorita dos tomistas é que Deus não seria uma causa competindo com as criaturas. Ele seria a causa da causalidade das criaturas. Por exemplo, o carpinteiro usa um martelo. O martelo realmente bate no prego. O carpinteiro também é causa do golpe. Há duas causalidades simultâneas. O tomista aplica isso à ação humana. Quando Pedro escolhe, Pedro realmente escolhe. Deus também causa a existência e eficácia do ato. Onde entra a famosa premotio física? A premotio física, ou premoção física em português, é um conceito filosófico e teológico da escola tomista que define a ação causal prévia de Deus sobre as criaturas, movendo-as da potência para o ato, toda vez que realizam uma ação. Daí, autores tomistas como Domingo Banes defendiam que Deus move infalivelmente a vontade para o ato. Aqui, o molinista reage imediatamente. Se a moção é infalível, como Pedro poderia fazer o contrário? Essa é precisamente a objeção molinista. A resposta tomista é de que, primeiro, a moção escolástica pertence à esfera da execução física, metafísica e causal no tempo, não é idêntica necessariamente à ideia de decreto divino dos calvinistas. A partir daqui, o tomista diria que o molinista estaria confundindo necessidade da consequência com necessidade do consequente, como vimos antes. Ora, necessariamente, se Deus move Pedro a escolher A, Pedro escolherá A. Mas não se segue que Pedro escolhe A necessariamente, porque a escolha continua sendo produzida pela própria vontade de Pedro. A necessidade está na relação causal, não no ato enquanto tal. O problema que os molinistas enxergam nisso, no sentido de condenar um necessitarismo escondido, é que essa distinção parece apenas mudar os nomes. Pois se Deus decretou desde toda a eternidade que Pedro escolherá A e a moção divina é infalível, então Pedro nunca poderá escolher B. Logo, a liberdade libertária desaparece. Por isso, muitos molinistas modernos consideram que o tomismo clássico se aproxima de uma forma de compatibilismo calvinista. Mas os tomistas rejeitam o rótulo calvinista católicos, pois que aqui há uma diferença importante. Para um calvinista clássico, especialmente na linha de João Calvino, o decreto divino tende a absorver toda a causalidade criada, ainda que algum calvinista ainda fale de causas secundárias. No tomismo, pelo contrário, causas secundárias são reais e se efetivam. A vontade humana é uma causa verdadeira, a contingência é real, o fortuito é real, a liberdade é real. Deus não age no lugar da criatura. Ele age através da criatura. Por isso o tomista diria, o ato é 100% de Deus como causa primeira e 100% da criatura como causa segunda, similar ao fato de Jesus, no dogma de sua divindade, ser 100% Deus e 100% homem. Perceba que a discussão não é se há liberdade ou não. Ambos afirmam liberdade, embora até os necessitaristas mais rígidos fizessem o mesmo. A discussão entre molinistas e tomistas também abarca o que significa de ser livre. Para o molinista, liberdade exige possibilidade real de agir de outro modo nas mesmas circunstâncias. Para o tomista, liberdade exige que a ação proceda do intelecto e da vontade do agente, mesmo que Deus a mova infalivelmente. Em outros termos, a liberdade implica ação causal real. Por isso, alguns filósofos contemporâneos dizem que a disputa entre tomismo e molinismo é, em grande medida, uma disputa entre duas concepções de liberdade. Liberdade libertária, molina, liberdade compatibilista forte, embora metafisicamente muito diferente do compatibilismo moderno, Tomás e Banes. Fato é que muitos leitores cristãos sentem que o tomismo parece se aproximar perigosamente do determinismo quando comparado ao molinismo.
Os tomistas respondem que isso ocorre porque estamos usando uma definição molinista de liberdade para julgar um sistema que opera com uma definição aristotélico-tomista completamente diferente de causalidade, vontade e ação livre. A disputa permanece viva justamente porque ambas as posições conseguem apontar dificuldades reais na outra. Mas aqui, apesar da controvérsia entre molinistas e calvinistas, faz-se necessário diferenciar tomismo e calvinismo, porque muitas vezes se diz que tomismo e calvinismo são parecidos, ou que o tomismo é apenas um calvinismo católico, mas tal coisa simplifica demais a questão. A divergência entre essas duas escolas é bem profunda e está em como Deus se relaciona com a vontade humana e qual é o objeto da predestinação. Comecemos falando do que ambos têm em comum. Tanto o tomista quanto o calvinista afirmam que Deus é soberano, nada escapa à providência divina. A vontade humana é uma causa real. Deus não aprende o futuro. Deus conhece infalivelmente tudo o que acontecerá. Por isso, em certas passagens, especialmente quando se lê Domingo Báñez, um molinista pode ter a impressão de estar lendo algo próximo do calvinismo. Mas as semelhanças param aí. A diferença central está na pergunta de se Deus causa ou não o pecado. Para o tomismo clássico, Deus move a vontade para o ato enquanto ato, mas não causa a desordem moral do ato. Por exemplo, Pedro rouba. O tomista dirá: o existir do ato de querer é causado por Deus. A deficiência moral do ato vem da criatura. É uma distinção fundamental entre ser do ato e deformidade do ato. Tomás procura sempre preservar a bondade divina dessa forma. Já em algumas formulações reformadas clássicas, especialmente em certos intérpretes de João Calvino, Deus decreta inclusive os eventos maus como parte de seu plano providencial. Os reformados costumam negar que Deus seja autor do pecado, mas a linguagem do decreto divino é muito mais forte do que a tomista, consideremos. Há também uma clara diferença sobre o conceito de graça divina. E aqui talvez esteja a maior separação entre as duas hipóteses. Tomistas dizem que Deus oferece graça suficiente a todos. Alguns recebem também graça eficaz. Embora essa seja uma questão complexa, eles insistem que ninguém é condenado sem culpa própria. Já o calvinismo clássico, especialmente na tradição da dupla predestinação, Deus elege alguns para a salvação e arbitrariamente deixa outros em seu estado de perdição. Nesse ponto, a assimetria entre eleitos e réprobos é muito mais acentuada. A partir disto, podemos destacar também a diferença sobre a liberdade. O calvinista normalmente define liberdade assim: você age livremente quando faz o que deseja, mesmo que seus desejos estejam determinados. Essa posição costuma ser chamada de compatibilismo, mas está mais para necessitarismo. Tomás, por sua vez, não formula a liberdade dessa maneira. Para ele, a vontade possui uma abertura peculiar porque o intelecto apreende bens sob diversos aspectos. Nenhum bem finito determina necessariamente a vontade. Somente Deus, enquanto bem infinito, poderia determiná-la completamente. Por isso, Tomás insiste que a vontade é racionalmente indeterminada diante de muitos objetos. Em outras palavras, para muitos calvinistas, a vontade segue necessariamente sua inclinação mais forte. Para tomistas, a vontade julga entre bens finitos que não a determinam completamente. Essa é uma diferença fundamental nessas visões teológicas. E claro, temos ainda o problema da reprovação. No tomismo, Deus predestina positivamente os eleitos. A reprovação envolve a permissão do pecado e a justa condenação. No calvinismo clássico, a linguagem frequentemente sugere um decreto mais direto tanto para a eleição quanto para a reprovação, como consequência. É por isso que muitos católicos acusaram o calvinismo de aproximar-se de uma espécie de simetria entre salvação e condenação.
Por isso, um molinista geralmente dirá que tomistas e calvinistas se aproximam no tema da eficácia da graça e da infalibilidade da providência. Já um tomista responderá que a diferença é muito mais profunda, pois para Tomás, a vontade humana é uma verdadeira causa racional, cuja operação é sustentada por Deus como causa primeira, enquanto o compatibilismo reformado tende a entender a liberdade principalmente como agir segundo os próprios desejos, mesmo quando esses desejos são determinados. E aqui está um ponto interessante. Historicamente, os maiores críticos católicos do calvinismo não foram os molinistas, mas os próprios tomistas. Eles acreditavam que o calvinismo comprometia a causalidade secundária e a bondade universal da vontade salvífica divina de um modo que o tomismo não fazia. Por isso, embora o molinista veja semelhanças entre os dois, os tomistas sempre insistiram que há um abismo entre a sua doutrina da premótio divina e a doutrina reformada do decreto. Sobre o que eu mesmo disse no vídeo, referente à relação de Deus com o fortuito, podemos recuar ao molinismo, que por certo aceitaria a hipótese de que Deus é senhor das probabilidades e está sobre a incerteza, enquanto nós, humanos, estamos sob as incertezas, tentando prevê-las parcialmente com estatística. Evidentemente que, para Deus, não existem probabilidades propriamente ditas, porque probabilidade pressupõe desconhecimento. Quando um meteorologista diz, há 70% de chance de chuva, isso significa que ele não sabe exatamente o que acontecerá. Já Deus, segundo Molina, sabe todos os mundos possíveis, todos os contrafactuais, o mundo efetivamente criado, todas as escolhas livres que ocorrerão. Portanto, não existem incertezas em Deus, daí o porquê ele está acima delas. E embora Mário esteja mais próximo da escola tomista, ele traz uma ênfase diferente com sua ideia de tensão entre pares opostos, e sua preocupação se dá mais em sentido filosófico do que teológico, justamente nesta pergunta. Afinal, como o real pode ser simultaneamente necessário e contingente sem cair nem no monismo nem no caos? E daí creio que o debate deve se aprimorar. A partir dessa contribuição, que, enfim, nos permite falar entre compatibilismo tensional.